O meu convidado de hoje é Alexandre Pereira de Andrade, advogado por formação, especialista em direito do trabalho e também responsável pelo serviço jurídico da CDL. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Alexandre Pereira de Andrade. Doutor Alexandre, obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Para começar o nosso programa, a gente costuma sempre perguntar do nosso associado, dos nossos entrevistados, no teu caso, você é oriundo de Niterói mesmo? Nascido, criado e hoje estabelecido profissionalmente na cidade de Niterói. Niterói. Niterói é uma cidade maravilhosa, né? Embora eu atue em todas as cidades e estados do Brasil, mas não abro mão de estar estabelecido e gozar do privilégio de ter a qualidade de vida de quem mora em Niterói. Quando você fala que você atua em várias cidades do Brasil, é porque a tua empresa presta serviço, além da CDL, de alguns outros clientes de Niterói e a própria a sua clientela aqui do seu escritório, você também tem uma outra empresa que você presta empresas a que nível têm Brasil. Atividades em todos os estados do país e, consequentemente, tem problemas jurídicos lá, onde nós precisamos nos deslocar para atendê-los. Isso, o advogado, a família do advogado tem que perceber isso daí de uma forma também como uma missão do advogado, né? Porque tem cliente que não abre mão, quer que você o represente no Iapoque, tem que pegar avião e ir para o Iapoque. No meu caso, especificamente, eu acho que a mensagem não foi ruim, não, porque eu tenho 2 filhos que já estão aí trilhando pela carreira do direito. Então, isso significa que eles têm o direito como um bom um modelo, né? Um bom modelo, exatamente. Tá certo, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, você está conosco aqui na CDL desde 2007, 2007, né? 6 anos. Desde 2007 você vem assiduamente, todo mês tem a revista lá, a Coluna Jurídica da CDL. Coluna Jurídica e de todas as atividades hoje que eu ocupo, colunista da revista CDL Niterói é a que mais me dá prazer, é mais prazerosa para mim. É mesmo? Até porque nesses aviões aí do Brasil, viajando do Brasil... Sim, e a gente pode falar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e tratar o direito como algo plausível, como algo acessível, né? E vívido, né? Exatamente, tirar aquele clima de área oficial das relações jurídicas. Você falar sobre a rotina do direito, mas de uma forma que o leitor médio possa alcançar, entender e usar aquilo na sua vida prática. E esse mundo moderno, causos, né, que acontecem no dia a dia das empresas, tem coisas assim que são até impensadas. Se a gente pensar coisa de 10 anos atrás, jamais alguém imaginaria problemas jurídicos que hoje acontecem há 10 anos atrás. Problemas oriundos até mesmo dessa nova concepção social da internet. Sim, a tecnologia, né? Sim, e a gente buscou assim alguns exemplos, né, até alguns artigos aí que nós vamos comentar, mas o que eu vejo assim bem forte, marcante, é que o empresário, o funcionário, né, o colaborador, hoje tem que ter essa percepção que a internet é algo que ajuda a vender, ajuda a divulgar, mas ajuda também a ações trabalhistas, ações de danos morais. Às vezes ela está a seu serviço e às vezes ela está contra os seus interesses. Sim. Eu tenho até uma situação muito peculiar que nós comentamos em um dos nossos artigos, de um sujeito que estava gozando de licença previdenciária. Acho que tem até aqui, né? Exposição. Vamos pegar esse artigo aqui. Esse artigo é excelente, eu li esse artigo.
Exposição do empregado na internet leva à condenação. Isso aqui, então... Neste caso aí que nós comentamos, é quando a internet foi usada a desserviço do empregador. Mas teve uma do situação... Empregador do ou empregador, do empregado? do empregador. Mas eu estava comentando inicialmente de uma situação que a tecnologia foi usada a desserviço dos interesses do empregado. Do empregado. Porque o sujeito estava de licença médica e foi filmado num pagode. E aquelas imagens, então, foram usadas e a justa E ele causa... deve ter postado isso numa rede social, numa rede né? social, e essas imagens foram usadas para consubstanciar uma demissão por justa causa desse empregado. E a Ora, se justiça ele aceitou? estava incapacitado para o trabalho, quiçá para frequentar pagodes. Né? Mas às vezes o pagode foi após a melhora, né? Não. Pagode Ele comemorativo. estava no meio da sua licença médica. É mesmo, doutor? Por incapacidade laboral, e estava lá no pagode. E aí a justiça, não a primeira instância ou já no recurso? A primeira instância acatou e a segunda instância manteve a decisão. Então esse funcionário foi demitido sumariamente. Ele foi demitido por justa causa porque estava certamente mentindo quando... Quanto empregador, né? Exatamente. E esse artigo aqui, a exposição de empregado na internet leva à condenação. Qual seria, assim, um monte de um empregado exposto na internet? Esse caso é emblemático que você falou, né? Aí, nessa situação especificamente, o empregador ele começou a filmar o ambiente de trabalho e jogar essas imagens na internet para que os clientes tivessem acesso ao que acontecia na rotina daquela empresa. Sim. Só que ele esqueceu de uma providência que seria fundamental, que é de pedir a esse empregado uma autorização para que as imagens dele fossem exibidas, divulgadas na grande rede. Né? Então tem que ter essa percepção aí. O empresário tem que ter essa percepção. Ele vai usar a tecnologia, ele vai usar a internet ou tantos outros recursos, mas ele precisa estar ligado de que o direito dele termina onde começa o do outro. Né? Mas o funcionário estando dentro do ambiente de trabalho, exercendo a sua função para a qual ele foi contratado, e aquilo ali está sendo mostrado para o cliente, que é o objetivo fim da empresa, qual seria aí a quebra de privacidade? Não, seria a quebra de privacidade reside exatamente no fato do empregado não constar no contrato de trabalho dele não estava explícito. Exatamente, que ele seria filmado e essas imagens seriam... Aonde pode chegar isso? Né? Depois que vai para a internet, não se sabe o alcance disso. É pena ao vento, né? Exatamente. Então, eu acho que precisamos tomar cuidado, sim. Aí, nesse caso, e um aspecto muito importante da advocacia trabalhista, empresarial, do trabalho que o doutor faz, e aqui continuamente com nossos associados, até porque esse serviço é um serviço gratuito que a CDL disponibiliza para os seus associados, essa consultoria jurídica do escritório do Dr. Alexandre Andrade, exatamente a advocacia preventiva. Não é mesmo, doutor? Eu costumo dizer uma frase que caracteriza bem isso que nós estamos falando. O melhor do processo trabalhista é não tê-lo. É verdade. Porque é caro você manter uma assessoria, é caro você pagar as custas do processo. Um recurso, independente do tamanho da empresa, já parte de quase R$7 mil, né, doutor? Já parte de quase R$7 mil. Tem que o primeiro recurso, grana, que é o recurso ordinário. É. Se você quiser levar essa situação a uma terceira instância, e aí você vai fazendo outros e outros e outros depósitos. Então, se puder prevenir, é sempre o melhor remédio, já se dizia, né? E aqui, a prevenção é o melhor remédio. A CDL tem essa disponibilidade, o senhor está aqui, presta esse trabalho, né? Os seus advogados, é disponível isso para o associado? Nós temos uma equipe de 8 advogados e 3 estagiários à disposição dos associados da CDL Niterói. Perfeito. Até mesmo numa formulação de contrato de trabalho, o senhor falava a respeito desse artigo, que se tivesse no contrato de trabalho que seria explicitado a imagem dele, sim, ele poderia aceitar ou não, mas estaria claro. Estaria claro. Não pode, o sujeito é contratado para exercer uma atividade que não tem nada a ver com a veiculação de sua imagem nas redes sociais. E aí, depois, essa imagem, isso aí é uma quebra de privacidade, com toda certeza. Tá certo. Doutor, um outro, eu vou botar aqui embaixo, esse nós já falamos. Esse outro artigo aqui,
Briga no trabalho gera dano moral. Briga no trabalho gera dano moral. É uma situação também que não é comum a gente ficar sabendo que as brigas que acontecem dentro do trabalho, geralmente são 2 demissões que acontecem, ambos que brigaram, salvo se for patrão e empregado, mas nesse caso aqui desse artigo, um funcionário foi pego fora da empresa já, ele foi juntado, entre aspas, na nossa época de adolescente, esse artigo, juntaram ele. Esse artigo fala, na verdade, de 3 situações distintas. A primeira é quando o superior hierárquico, né, tem uma situação aí até bastante difícil, porque o cara joga um telefone celular na direção de uma empregada e fere. Sim. Então, essa situação é mais fácil de compreender, porque o cara era o gestor, Sim. né? E agride aquela funcionária e é claro Foi uma agressão com testemunhas. Uma agressão com testemunha, é claro que esse dano é indenizável. Perfeito. Mas aí tem outra situação também, mais 2 situações, e que eu acho que essas 2 sim fogem do lugar comum, que é quando o cliente agride uma funcionária. Nós citamos aí a situação de uma funcionária que era uma espécie de fiscal de salão. E ela foi abordar uma senhora, e essa senhora, então, se sentiu ofendida e passou a agredir aquela funcionária. E ninguém da empresa tomou partido da funcionária. Pois é. Então, o que a justiça entendeu nesse caso? Olha, se eu te dou uma função para você exercer, eu também tenho que garantir a sua idoneidade física. Perfeito. Né? Nesse caso também, como essa empregada ela foi agredida pela cliente que se sentiu ofendida com aquela abordagem, a empresa também teve que indenizar. Porque aí a funcionária colocou a empresa na justiça e a cliente já deve ter ido embora. Sim, a cliente foi embora. Quem pagou o preço foi a empresa. Foi a empresa, porque a empresa deveria garantir àquela empregada que ela não seria lesionada fisicamente. Até porque a função que ela estava exercendo é uma função exatamente, difícil. Né? É uma função difícil. Mas a terceira situação, que foi a que você comentou e mais curiosa de todas, é que tem aí que um grupo de colegas esperam o sujeito do lado de fora. Provavelmente um chefe, né? Eu não sei se era um chefe, porque a reportagem não fala. A reportagem não fala. Mas era um grupo de 6 colegas que espera umzinho, pobre coitado, saiu. Esses 6 juntam o cara e dão uma surra. No ponto de ônibus. No ponto de ônibus, dão uma surra nele. A justiça entendeu que, embora tenha sido fora do ambiente da empresa, mas o empregador é responsável por aquele empregado. Entendi. Lesionado, agredido, porque ele contratou agressores. Sim. Né? Ele estava próximo, né, do local. Estava próximo do local de trabalho. Então você tem que selecionar seus empregados de maneira. Eu não sei que. Até a saída do trabalho. Até a saída do trabalho. A entrada e a saída a gente tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo. No retorno, nós falaremos de mais outros casos e também da advocacia preventiva. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o doutor Alexandre Andrade. Terminávamos o último bloco falando exatamente alguns casos que nós iríamos ainda evidenciar aqui. Um caso que me vem assim, uma situação que acontece conosco lá na empresa, é que nós lidamos com um ambiente muito cheio de homem, né? Temos bastante mulheres, mas no estoque principalmente, onde tem maior quantidade de homens juntos e tal. Muita gozação. Muita gozação, aquele ambiente de gente que trabalha junto há muito tempo. Né? E às vezes, vez ou outra, coisa de homem, de garoto, coloca-se apelido.
E me parece que hoje há um entendimento de que apelido também é algo que tem que ser coibido nas Tem que ser empresas. Né? coibido, tem que ser qualquer comportamento que deixe o empregado numa situação vexatória de constrangimento pode ser encarado como assédio moral, né? E eu até me lembro aqui de um caso, até que eu assisti uma audiência aqui em Niterói essa semana, onde um sujeito foi à justiça reclamando de que era tratado por apelido no local de trabalho. E a juíza indagou dele com veemência, mas quem te tratava dessa forma? Quem é que falava isso para você? E ele então virou-se para a juíza, não, quem mais falava era um sujeito chamado Russo. Então, quer dizer, até o ofendido, O ofensor dito ofendido, ele também chamava os ofendia. outros de apelido. Então chegou-se à conclusão de que naquele ambiente era um ambiente onde esse tipo de tratamento era comum. era comum. Mas também existem outros casos em que o empregado é submetido a uma situação vexatória, aguenta aquela situação porque precisa Necessita do emprego, do né? Mas é evidente o constrangimento dele. Nessas situações, o gerente, o gestor, o patrão tem que entrar e coibir esse comportamento. E ele pode botar uma normativa, pode explicitar que é proibido o uso de apelido. É proibido, porque se eles se tratarem no particular, independente da manifestação do patrão, já não é mais problema do patrão. Tem que ficar certo de que naquela empresa havia uma regra onde esse tipo de comportamento não seria permitido. Entendi. Agora, se o patrão deixar correr, eu tenho uma situação muito assim, que exemplifica muito isso, foi um sujeito que tinha trejeitos homossexuais. Sim. E ele era muito, ele era muito encarnado lá no ambiente de trabalho pelos colegas e tal. Até que no dia do aniversário dele, os colegas resolveram fazer uma homenagem, um painel com bolas cor-de-rosa, com motivações femininas e tal, e prepararam uma festa ali para aquele sujeito que, ao chegar naquele ambiente e estar diante daquela... Ficou constrangido, né? Absolutamente constrangido. E o patrão não só deixou de coibir, como participou daquela brincadeira. É mesmo. Esse sujeito, então, sai da empresa e vai procurar reparação. E teve êxito, né? Teve êxito. Porque, de fato, a moral dele foi... Sim. Ele não compartilhava... Não era do agrado dele. Não era do agrado dele, e ele deixava claro esse tipo de coisa. Entendi. Eu não gosto. E é importante dessa também brincadeira. que quem está sendo ofendido deixar claro que ele não está gostando. Deixar claro que não está gostando. E é importante esse olhar do gestor, porque se o apelido pode parecer bobo, mas É uma questão subjetiva, porquinho, né? Cada um, né? É uma questão Pançudo, subjetiva. Exatamente. pode ser algo inofensivo, mas que para a pessoa que está recebendo esse tipo de apelido seja extremamente Cada um tem uma história, ofendido. cada um tem um tipo de educação, cada um vai encarar a mesma situação de forma diferente. Entendi. Tem que ter sensibilidade do gestor, do gerente. E é importante que o gestor tenha a iniciativa de coibir e deixar isso claro. Deixar isso claro. Neste ambiente não se pode esse. E isso já é prevenção. Isso já é prevenção, porque mais tarde vai sair muito caro essa conta, então o melhor é intervir imediatamente e coibir esse tipo de comportamento. E é importante também lembrar e salientar que independe do tamanho da empresa, né? Independe do tamanho da empresa. Quer seja os bancos, quer seja uma loja de 2 funcionários. Gente é gente em qualquer tipo de ambiente, né? Tá certo, doutor. Doutor, esse artigo aqui é um artigo também sui generis, porque há 10 anos atrás nós não estaríamos pensando em algo desse tipo. Justiça do Trabalho reconhece cursos online como hora extra. Né? O funcionário diz que ele era obrigado a fazer os cursos no horário que ele estaria usando para o lazer com a sua família, por uma questão de necessidade de promoção dentro da empresa, ele tinha que fazer os cursos. Como não dá para fazer no horário de trabalho, ele diz que ele era obrigado a fazer fora do horário de trabalho. E de fato ficou comprovado na instrução processual de que, embora aquela obrigação não fosse explícita, mas implicitamente você poderia concluir que ele era obrigado. Porque se ele quisesse participar de um processo seletivo para ser promovido, ou se ele quisesse participar de uma reunião de trabalho que ele fosse convocado e aquele material
do não curso tivesse online sido não tivesse sido absorvido ou por consumido por ele estaria submetido a uma situação de desvantagem em relação aos outros. Os bancos costumam se defender, bancos ou empresas que O mal aqui não é o curso online, pelo contrário, né? Não, É uma a tecnologia questão... que está a serviço do Exatamente. A profissional. questão é que o empregador não dava ao empregado a oportunidade Dele se qualificar no horário de trabalho. horário de trabalho. E ele Entendi. precisava fazer isso, chegava em casa, jantava e depois do jantar tinha que ficar na frente da tela do computador consumindo aquelas informações Entendi. que eram previamente estabelecidas E para foi ele. julgado em favor do empregado. Foi julgado em favor do empregado e tem sido recorrente esse tipo de decisão. É outra questão que a gente precisa muito estar alerta, porque é bom, é necessário você Exatamente. qualificar o seu empregado, mas você tem que saber de que forma fazer isso. Entendi. Né? Fazer, mas fazer de forma que você não acabe por deixar de observar direitos. No caso, aqui a gente está falando de curso online, mas também alguns cursos presenciais. Por exemplo, o empregador coloca um curso, um treinamento, e ele, não vou dizer obriga, mas ele intima os funcionários Sim, a irem fazer o curso. Convoca. Uhum. E esse vir ao curso, treinar, quem vai ser engrandecido no conhecimento é o empregado. Mas isso é visto como hora extra de trabalho? Sim, esse conhecimento vai ser absorvido pelo empregado, mas vai ser utilizado a serviço do trabalho que ele realiza para aquela empresa. E se não fosse interessante para a empresa não estaria oferecendo aquela qualificação. Mas também se o profissional não se qualificar, deixa de ser interessante para a empresa. Sim, mas aí esse interesse tem que ser adequado, recíproco. Tem que ser recíproco e durante a jornada de trabalho me parece mais adequado para que esses cursos sejam feitos, sejam ministrados. Agora, esses cursos, a gente falou em hora extra. Uma opção a hora extra é o banco de horas, né? Sim. Banco de horas é algo muito difundido, mas eu vejo assim pouca aplicabilidade, principalmente em comércios e lojas de pequeno porte. É porque tem que ter previsão na convenção coletiva de trabalho. Não são todas as categorias que podem ter banco de horas. Não, você tem que estar previamente estabelecido nos acordos. E tem que fazer acordo com os dois sindicatos, né? O patronal e o empregado. Do empregado. Então, se você é patrão ou se você é empregado, você procura lá o seu sindicato para saber se a sua categoria profissional está abarcada por um acordo que te dê a opção de banco de horas. Do banco de horas. Senão não tem valor essa compensação. Aqui, doutor, esse artigo aqui também já é algo mais atualizado, que fala de uma doença que até então nós não tínhamos tanta notoriedade, que é a doença de transtorno bipolar. Né? A funcionária, ela volta de uma licença médica, onde foi diagnosticado esse mal, né? Essa doença, a enfermidade, e recentemente, voltando ao seu trabalho, imediatamente ela é demitida. Né? Nesse caso aí, o que tem que ficar claro é que não é porque ela tinha o transtorno bipolar simplesmente. Na instrução processual, ficou demonstrado que a demissão foi ocasionada por ela ser portadora do transtorno bipolar. Porque ela tendo essa prova bipolaridade é do não empregado. seria um problema até então. Não, a questão foi a dispensa discriminatória. A gente poderia substituir aí o transtorno bipolar por AIDS, depressão, qualquer tipo... Até licença maternidade. Até licença maternidade. Qualquer que tipo uma questão de tratamento discriminatório é passível, sim, de um processo indenizatório. Aí, nesse caso, eu chamo a atenção. Um funcionário está acometido de uma doença, vou imaginar, de coluna. Então, ele vai fazer as licenças, vai lá no médico, faz as perícias e é comprovadamente afastado por questões de saúde, não pode exercer a atividade laboral dele. Quando ele retorna para o seu trabalho, passou na perícia, a perícia atestou que ele melhorou, que ele está em condições de trabalhar. Esse funcionário ele tem um período de estabilidade garantido por lei? Aí vai depender. Se aquela doença estiver ligada ao desenvolver de suas tarefas, sim.
Ele tem, porque aí é como se fosse um acidente de trabalho. Entendi. Entra na categoria de acidente de trabalho. Sim, aí ele só pode ser dispensado 1 ano depois que cessa o seu benefício previdenciário. Entendi. Então, se ele for dispensado antes, muitos são até reintegrados ao quadro. ao quadro da empresa, de empregados da empresa, porque ele não pode ser dispensado. Agora, existe também o gozo do benefício previdenciário por uma doença comum, que não tenha vinculação correlação com a atividade que ele exercia. Nesses casos, não há que se falar em... Entendi. Aí voltou da licença, do benefício, o empregador não está obrigado a permanecer com ele 1 mês, 6 meses. Não, aí é critério. Não agradando, ele pode dispensar. O critério do empregador. Entendi. Doutor, e essa daqui é uma matéria importante, porque se os bancos, que são um dos maiores empregadores e tido como um dos piores na relação com o empregado, eles estão adotando essa medida. É bom que as nossas empresas também adotem. Eles criaram, para talvez diminuir a quantidade de ações de assédio moral, uma ouvidoria. Uma ouvidoria, E isso daqui mostra que eles estão preocupados com esse tanto de ações que eles estão pagando. Se banco está preocupado com isso, que diria nós, pequenos empregadores, né? Correto. Então, essa medida adotada pelos bancos, na verdade, pelo sindicato dos bancos, em conjunto com o sindicato dos bancários, com a FEBRABAN, junto com o sindicato dos bancários, é exatamente para que mitigue, né? Exatamente, afaste essa... Porque tem muito gerente, tem muito gestor fazendo bandalha aí, e quem paga essa conta... É a instituição financeira, né? É a instituição financeira, ou o empregador, de uma forma geral, porque o gerente, na verdade, ele está funcionando ali como um preposto do empregador. Entendi. Então, qualquer ato desse gerente que macule ou que de certa forma, fira direitos do colaborador. Trabalhou, quem paga a instituição. Quem paga, claro, Doutor, é o banco. Para terminar, esse próximo artigo da revista que há de vir aí de outubro, é um artigo que me deixou assim, bem impactado, porque a funcionária ela retorna de uma licença e tiram dela todo o trabalho que ela deveria fazer. E ela entra na justiça porque ela está se sentindo preterida no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, ela não fazer nada, não ter trabalho, causou ela o direito de pleitear na justiça uma indenização. Sim. As relações contratuais, hoje em dia, eu acho isso um avanço, elas estão muito bem estruturadas, muito bem estabelecidas. Se eu sou pago para trabalhar, o que eu tenho que dar em troca é o trabalho. É o trabalho. E no caso desta funcionária, ela ficou 15 dias no ócio. Ela não tinha trabalho, não davam trabalho para ela. Apenas ela chegava lá, sentava dava hora de almoçar, ia almoçar. Eu acho que alguns, né, acharia isso o melhor dos mundos. Mas essa senhora não. Ela se ofendeu com isso e eu também me ofenderia, porque você quer dar contrapartida daquilo que você está recebendo. Correto. E a contrapartida do salário é o trabalho. E tiraram dela esse direito. Ela ficou 15 dias no ócio e foi à justiça, então disse, olha, eu quero trabalhar e não estão me dando trabalho. E a justiça entendeu que ela estava sendo preterida. Que o direito dela estava sendo cerceado, e aí obriga, então, essa empresa a devolver o posto de trabalho que ela exercia e ainda a indenizá-la por danos morais em razão desse ócio, né? Quantos não gostariam de estar no lugar dela, né? Ganhando sem trabalhar? Doutor, o nosso papo aqui foi maravilhoso, uma pena que o nosso tempo acabou, mas já deixo o convite daqui uns 2 meses o senhor retornar aqui para a gente falar exatamente sobre esse papel do atendimento jurídico que a CDL tem para mitigar possíveis ações trabalhistas, porque o que nós queremos é que os nossos associados tenham cada vez menos ações. Claro. Não que o senhor vai deixar de trabalhar, viver do ócio igual essa senhora aqui da CDL, não. Mas para que os associados sintam essa ferramenta que é a advocacia preventiva. Sobretudo que eles saibam que existe aqui um lugar onde eles possam conversar, onde eles possam trazer as suas situações e receber a resposta. Tá certo, né? Doutor. Eu agradeço muito a sua vinda. Até a próxima vez que você vai voltar aqui no nosso programa, trazendo novos casos. Novos casos para a gente. E é sempre uma honra recebê-lo.
O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para vocês. Até lá!